Quando nós criticamos a forma de enfrentar a epidemia que os governadores estão usando, que é a quarentena, que é o lockdown, nós nos baseamos em evidências científicas. Até porque essa forma de enfrentamento a uma epidemia nunca havia sido feita. Ela não tem evidências de que ela funciona. Ela é apenas uma projeção matemática, teórica. A proposta que foi feita pelo Imperial College, que originou toda essa história da quarentena, se baseou numa avaliação de que seria uma epidemia monstruosa, que seria a pior epidemia da história, que morreriam dezenas de milhões de pessoas no mundo com esse vírus, com o coronavírus. E baseados nessa projeção, a única saída que tinha era fechar todo mundo em casa, ficar longe do vírus, e fazer com que se esperasse o tempo necessário para descobrir uma vacina, com todo mundo fechado em casa. E o tempo é 18 meses. Isso impressionou muito governantes do mundo todo, que se assustaram com o risco que tinha, com milhões de mortos, dezenas de milhões de mortos. Em cada país, uma quantidade gigantesca de pessoas morreriam, né? E na dúvida, não quiseram pagar para ver e fecharam. E fecharam, foi uma reação em cadeia, um efeito manada, sem base nenhuma na ciência, foram fechando os países todos, como se isso fosse uma solução e fosse evitar mortes e fosse evitar a progressão da doença. A experiência do mundo nos últimos meses mostrou que isso não funciona. Os países que mais se fecharam foram os países que tiveram a mais alta mortalidade. A Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. São os países que mais se fecharam, foram os países que mais morreram pessoas. O Brasil está hoje com mais de 15 mil mortos, com tudo fechado. Em São Paulo, no Rio, as pessoas proibidas de andar na praia, as pessoas proibidas de sentar no banco da praça, soldando porta de lojas. Essa proposta de estrangular a economia, de paralisar o país para poder fugir do vírus, não funcionou. Não funcionou em lugar nenhum do mundo e também não funcionou no Brasil. Mas qual é a saída? Qual a proposta alternativa? Qual é a forma tradicional de se enfrentar uma epidemia? A primeira coisa que a gente tem que entender é que as epidemias virais, elas têm um padrão. São vírus diferentes, cada pandemia é um novo vírus, mas eles são de famílias conhecidas de vírus. Esse é um vírus da família do coronavírus. Só para vocês terem uma ideia, no inverno brasileiro tem 4 tipos de coronavírus que causam gripe, causam síndromes gripais. São tipos diferentes, são vírus da mesma família, mas diferentes. E aí surgiu um novo vírus que ninguém tinha defesa, ninguém tinha anticorpos e foi contaminando o mundo. Onde ele mais circulou, e ele usou as rotas comerciais, principalmente ligando a China à Itália e à Europa, depois a Europa ao Brasil, os lugares que vinham mais turistas, que vinham mais comerciantes chineses, italianos, foram os lugares onde hoje são os epicentros, são os lugares que se transformaram no epicentro da epidemia. São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus. Todas essas cidades têm voos diretos internacionais para os lugares da Europa que tiveram a epidemia mais intensa, inclusive voos para a China também. Então nós temos uma característica muito importante do vírus, e é de todos os vírus, que ele se dissemina muito rápido, que ele se dissemina muito antes de ser, inclusive, descoberto. Quando se descobre um vírus novo que está causando uma epidemia, em geral ele já circulou 2, 3 meses, contaminando milhões de pessoas. E andando dos aviões, hoje o mundo está todo interligado, e as pessoas vindo sem sentir nada, trazendo vírus para outros lugares, como foi aqui no Brasil. No Brasil o vírus circulou já em janeiro. Já há relatos de pesquisas feitas que a primeira morte de alguém por coronavírus no Brasil foi ainda em janeiro. O presidente decretou no dia 3 de fevereiro, saiu publicado no dia 4, a emergência na área de saúde. Fevereiro. Mesmo assim, os governadores resolveram que o carnaval tinha que acontecer, que não tinha problema, que era uma gripezinha, que não ia fazer mal para ninguém, que era uma gripe igual às outras, e o vírus já se espalhando no Brasil. Teve um grande evento de difusão do vírus, que foi o carnaval. 20 milhões de pessoas na rua, em contato físico, brincando, pulando,
se espalhou o vírus com uma velocidade incrível. E logo depois do carnaval, uma semana depois, começa a epidemia no Brasil. Uma parte do Brasil vai ter poucos casos, vai ter menos epidemia, e outras vai ter uma epidemia maior, um volume maior de circulação do vírus. O vírus precisa circular em grande quantidade para causar uma grande epidemia. Só a cidade de Fortaleza tem o dobro de casos do que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. Isso quer dizer que lá teve uma grande circulação prévia do vírus, né? E tem uma epidemia importante lá. No Sul tem surtos epidêmicos no Paraná, tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, mas são muito menores, porque o vírus circulou pouco. Isso não tem nada a ver com quarentena, né? Um estado ter feito a quarentena, outro não. O Ceará fez quarentena, fez igual, até mais intensa do que nos estados do Sul. Mas a quantidade de vírus circulando tem impacto nisso. E quando terminar a epidemia, essa é a experiência de todas as epidemias, e as que eu vivi, que eu ajudei a enfrentar, coordenei, todas, quando diminui nos lugares, os principais lugares onde está havendo o foco epidêmico, né, o número de casos grande, quando diminui nesses lugares, diminui no resto do país. Ela não vai se espalhar de maneira exponencial em todas as cidades. A maioria das cidades brasileiras hoje não tem o vírus. Estão fechadas, com o comércio fechado, tudo fechado há 40 dias, 50 dias e não tem um caso registrado. E possivelmente a boa parte delas nunca vai ter. Muitas vítimas que estão hoje, que morreram no Rio Grande do Sul, vieram de São Paulo. Foram contaminadas em São Paulo, em geral caminhoneiros, pessoas viajantes, e que foram acabar ficar em estado grave lá no Rio Grande do Sul. Isso deve estar acontecendo nas cidades do interior também, de São Paulo, do Paraná. Então, quando reduz num polo, um grande epicentro da epidemia, reduz no resto todo. Esse é o conceito de circulação do vírus. Ele é o mais importante de todos. O vírus tem que estar circulando. Como na Itália, ele circulou muito no norte da Itália, por causa das vias comerciais com a China, e não circulou no sul da Itália. O sul da Itália tem poucos casos, muito poucos casos, em relação ao norte da Itália. Não tem nada a ver com a quarentena. Lá a quarentena foi a mesma, como está sendo imposta pelos governadores no Brasil inteiro. Se imaginou que fazendo a quarentena, se trancando em casa, fechando tudo, as pessoas estariam protegidas e não ia ter epidemia, ia ter uma epidemia pequena, que ia dar tempo de se tratar. Não, ela seguiu o curso, o vírus seguiu o curso normal, ele ignorou essa quarentena, ele contamina dentro de casa e fora de casa. Como já tem uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas, 90% são assintomáticas, não sentem nada, é bem provável que na maioria das famílias, nessas regiões onde está ocorrendo a epidemia, já tenha portadores assintomáticos que ao ficarem fechados em casa com a família toda, 24 horas, acabam contaminando todo mundo. As pesquisas no Rio Grande do Sul de exames sorológicos mostram que 75% dos casos detectados assintomáticos foram contaminados em casa. O governador de Nova York falou, Nova York completamente fechada, em lockout, em bloqueio, 20 mil mortos em Nova York, e o governador se surpreendeu quando constatou que 85% das pessoas que estavam em hospitais, estavam indo para UTI, eram pessoas que não tinham saído da quarentena. Eram pessoas que foram contaminadas dentro de casa, por alguém que levou o vírus ou alguém que já tinha o vírus. Então não há mais esse sentido de ficar em casa protegido. Ficar em casa eu estou protegido porque o vírus entra nas casas, de diversas formas. A única maneira de proteger totalmente é se as pessoas estivessem numa cápsula espacial, longe de tudo, sem entrar nada do mundo exterior. A maneira racional de enfrentar uma epidemia como essa não é fechando tudo. Fechando tudo não diminui um doente, não evita uma morte e ao mesmo tempo leva à destruição da economia, leva ao empobrecimento, leva à falta de recursos para o Sistema Único de Saúde. O medo que alguns veículos, principalmente televisivos, estão divulgando, a maneira como eles estão fazendo, o pavor que estão instilando na população, está levando que a população se ache protegida em casa, se feche em casa, que a população tenha medo, inclusive as pessoas portadoras de câncer, por exemplo, que precisa fazer quimioterapia, precisa fazer seus exames regulares, preventivos, para evitar que a doença avance, hoje ele não está indo nos hospitais. Hoje a Inglaterra tem uma pesquisa mostrando que deve morrer 20% a mais de pessoas de câncer depois da epidemia, porque as pessoas não estão se tratando, não estão fazendo
o tratamento tradicional, não estão indo no hospital, não estão fazendo nenhum controle, com medo de pegar o coronavírus. Se instilou o medo na população, o pavor na população, não se mostra uma luz no fim do túnel. E o que nós propomos não é não fazer nada. Pelo contrário, é fazer muito mais coisas do que simplesmente mandar as pessoas ficarem em casa. O que nós temos que fazer é que as pessoas tenham consciência quais as medidas que elas têm que tomar para evitar contágio, lavar as mãos com frequência, álcool gel, usar máscara, sair na rua de máscara, quando tiver contato com outras pessoas, estar com máscara. Da mesma forma que você vai no supermercado, você pode ir numa loja do shopping, por que não? Se a loja estiver tomando todas as precauções, estiver passando álcool gel, tiver um protocolo que ela tem que seguir de cuidados, o risco é menor até nessa loja do que no supermercado. Tem menos gente nas lojas menores tem menos gente. É muito importante que esses cuidados aconteçam no supermercado, nas lojas, no local de trabalho, revezar os horários de chegada no local de trabalho, se for possível. As pessoas não precisam chegar todas ao mesmo tempo, lotando os coletivos, fazer um escalonamento de horário, para almoço. Medidas simples que foram tomadas em todas as outras pandemias, epidemias, e que deram resultado, evitaram contágio. Proteger muito o grupo de risco. O grupo de risco é essencial. Os idosos são muito importantes nessa epidemia. Eu enfrentei a epidemia do H1N1, eu coordenei no epicentro da epidemia, que foi o Rio Grande do Sul, onde entrou a epidemia em grande quantidade, vindo da Argentina, grande quantidade de pessoas doentes. E eu posso dizer para vocês que dá para trabalhar perfeitamente, a vida pode continuar com as pessoas tomando as precauções de proteção individual e protegendo o grupo de risco. Lá no H1N1, o grupo de risco eram as grávidas, eram os obesos, que estavam morrendo, inclusive numa quantidade grande. Então, eles tinham que ser protegidos. Não deviam trabalhar, não deviam sair de casa. Esses sim tinham que ficar com uma proteção especial. Esse cuidado é essencial, proteger o grupo de risco. No caso agora, o grupo de risco são os idosos e os doentes crônicos. É muito importante proteger os asilos de idosos. É um lugar altamente arriscado de ter um surto epidêmico e acontecer uma tragédia. Foi o que aconteceu no Canadá. 80% das vítimas do Canadá, está todo fechado em quarentena, 80% das vítimas fatais no Canadá são pessoas que moravam em asilos, principalmente na região do Quebec. Na mesma coisa na Suécia. A Suécia não tem quarentena, a Suécia não tem lockdown, as pessoas estão tomando medidas de proteção individual e a vida está continuando lá na Suécia. Mas, curiosamente, o maior número de óbitos, 70% das pessoas que morreram na Suécia, o número de óbitos na Suécia foi acima do que se esperava, mas 70% desses óbitos foram pessoas que estavam em quarentena fechadas nos asilos. Foi nos asilos que aconteceu o maior número de mortes. Então nós temos que proteger os idosos. Cada vida não tem preço. Então é muito importante que se proteja a vida do grupo de risco e se protejam, tenha um tratamento direcionado especial para os asilos. Grupos, grandes concentrações de pessoas têm que ser evitadas. Essa epidemia só termina nos lugares, nos bairros, nas cidades onde ela está acontecendo, quando ultrapassar 50%, 60%, 70% das pessoas com anticorpos. É aí que o vírus bate, não consegue mais progredir e desaparece. Um vírus que não tem tratamento, e agora temos que testar a hidroxicloroquina, e um vírus que não tem vacina, a única maneira garantida que hoje tem da epidemia desaparecer é as pessoas tendo anticorpos para o vírus. E vamos testar as pessoas, vamos atrás do vírus, vamos descobrir onde é que o vírus está. Onde é que estão os testes? Nós tínhamos que ter milhões de testes sendo feitos. Todo mundo que teve alguma suspeita tem que ser testado, deu positivo, testar todo mundo que teve contato com ela nos 14 dias em que ela pode estar contaminando. E a partir daí testar também quem deu positivo naquelas outras pessoas e todo mundo que teve contato com as outras pessoas. Isso é uma grande rede que vai sendo descoberta pela testagem e vai se evitando um contágio maior, principalmente se protegendo o grupo de risco. É isso, meus amigos. Eu acho que nós temos muita coisa para falar, mas em cada momento nós temos que ter a visão clara de que a ciência que tem que nos orientar. É a pesquisa científica, não é a pesquisa de opinião pública, que muitos governos estão usando para tomar medidas radicais sem efeito nenhum e até piorando a vida da população.